A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando a edição 535 do Café com Velocidade. Mais uma edição aí discutindo o melhor do automobilismo no final de semana, que acaba ficando limitado mais à MotoGP, que é a categoria que nós tratamos aqui e que esteve ação no último final de semana em Aragão, na Espanha, né? A MotoGP que dá uma afastada, uma despedida agora da Europa e volta apenas para a última etapa, vai fazer lá uma excursão para Austrália, Japão e qual é o outro? Malásia, né? Malásia. Isso. E depois volta à Espanha para fechar o campeonato, mais 4 provas aí, 100 pontos em disputas para encerrar a temporada. Mas como na semana que vem tem Fórmula 1 na Malásia, que nós acabamos de falar, tem corrida clássica hoje também. Nós assistimos o GP da Malásia de 1999, o primeiro, já que a gente está indo para o último. A gente vai fazer essa ligação, né? Teremos esse hiato aí do primeiro ao último para a gente discutir, lembrar como foi essa etapa. Tem as considerações dos ouvintes também, né? Que vocês já sabem, como nós fizemos na semana passada. Provavelmente essa semana será igual. Que é um quadro, né? O último bloco do programa, que ele é gravado num outro dia, né? Provavelmente na quarta-feira, se tudo der certo. Então, aqueles ouvintes que, como disse Fábio Campos semana passada, como classificou Fábio Campos, aqueles ouvintes que largam da pole e que ouvem um programa logo de cara na terça-feira, quando ele é publicado, já tem a oportunidade de mandar um e-mail para as considerações que serão gravadas na quarta. Então, o cara manda já as considerações do próprio programa, né, que é as considerações do 535. Para fazer esse programa comigo, eu tenho aqui os meus companheiros de mesa, começando com ele, Diogo Gomes, que está lá no Nordeste, o representante aí do Nordeste no programa. Seja muito bem-vindo, Diogo. E aí, MotoGP neste final de semana, muitos duvidando aí da capacidade de Valentino Rossi. Muitos chegaram, eu vi pessoas criticando ele pelo resultado, eu vi um belíssimo desempenho ali. Você é da turma que também viu um belo desempenho e tirou o chapéu porque aquilo foi feito, ou você é da turma que cobra demais e não ficou satisfeito com o que você viu? Seja muito bem-vindo. Obrigado, grande Thiago Raposo. É sempre um prazer falar com você, com o pessoal da bancada, é claro, e para o público do Café com Velocidade. O que o Rossi fez é algo absolutamente inacreditável. Né? Quando ele foi aprovado pelos médicos para participar do primeiro dia de atividades, né, que corresponde ao primeiro e segundo treinos livres, eu não acreditei que ele conseguisse, que ele teria condições físicas de continuar, né, de completar o final de semana, o resto dos treinos livres, classificação e corrida. Ele conseguiu muito bem, uma classificação maravilhosa. Uma corrida acabou perdendo um pouco no final, que contrariamente até quando ele geralmente ganha, né, no final das provas, mas acho que ali a parte física pesou um pouco. Mas ele foi incrível. Eu gostei da prova, a prova no geral é uma prova bem positiva, com várias variações, eu diria, que vão influenciar no decorrer do campeonato, mas a gente trata delas em maiores detalhes mais à frente. Com certeza trataremos delas mais à frente. E você, Thiago Santa Rosa, que já deu aí uma palhinha neste programa, você que é um cara que confia e está defendendo aí, está levantando a bandeira da Ducati nessa temporada, você já está convencido de que o campeonato tem um campeão aí, temos um tetracampeão na MotoGP, ou você ainda acredita numa disputa até a última etapa do campeonato? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Raposo, para o querido ouvinte do Café com Velocidade, a todos aqui da mesa. É sempre um prazer estar participando do programa. Olha, para ser sincero, eu acho que ficou muito difícil a situação da Ducati. Nós vamos escorrer um pouco do que eu percebi nessa disputa, principalmente na questão do desempenho do Dovizioso e tudo mais, mas nem tanto por conta da Ducati em si, mas pelo que
o Marc Marques, como de costume, tem feito e o que ele faz para conseguir vitórias. Isso também é um ponto muito interessante que nós vamos abordar com certeza. Espero que o programa seja, a parte da MotoGP seja um quadro bem legal, bem interessante para você, ouvinte do Café com Velocidade. E ele, lá de Belo Horizonte, Fábio Campos. Fábio Campos é um homem de visão, né? Enquanto todo mundo apedrejava Jorge Lorenzo, ele saía à praça pública para defender o 99. E agora, Fábio Campos, depois dessa prova do domingo, eu vi muitas pessoas já mudando o discurso contra Jorge Lorenzo. É isso? Já começou a colher os frutos? Seja muito bem-vindo. Olá, Raposo. Olá para os nossos ouvintes que nos dão aí sempre a honra de reservar um pedacinho da sua semana para nos ouvir. Eu acho que é um processo em andamento, continua o processo, né? Ainda não é o Jorge Lorenzo da Yamaha e sem dúvida não seria. Tá dando passos até um pouquinho mais largos do que se esperava para atingir a ponta, tá namorando com a vitória, o que é ótimo, né? Já tá ali batendo na trave, como diria o clichê, mas não muda nada em termos de análise do Jorge Lorenzo. É um processo em evolução que não foi a Aragon que mostrou, é o campeonato, analisar as corridas dele no campeonato, percebe-se que ele vai se adaptando aos poucos com a moto e vai conseguindo extrair cada vez mais do seu equipamento. É isso aí, Marcelo Cesarino. Você tem que prestar mais atenção nos sinais do campeonato. Bárbara Franzin, seja muito bem-vinda, Bárbara. Eu estou curiosíssimo com as anotações que você fez nas corridas clássicas, mas antes eu quero saber se gostou, tá aprovada, foi uma corrida clássica aí que te deixou satisfeita, ou foi daquelas meia-bocas? Bom, antes de falar, né, bom dia, boa tarde, boa noite, eu quero saber quem escolheu essa corrida. Thiago Raposo. Quem? Você é o culpado, então, você não do meu momento. Não. Nossa, eu gostei, eu reassisti e gostei de toda a dinâmica ali, do que era certo. Então. A gente vai ter muito o que discutir, né? Que a gente já teve ali, a gente viu o que a gente discutiu muito esse ano, né? De uma equipe mandar um escudeiro ir atrás, tentar alguma coisa, se não der certo, retrocava a posição depois. A gente tem muito o que comentar nessa prova, com os dias atuais. Então, agora vocês já entenderam, né? Ouvintes, colegas aí da bancada, por que essa corrida tem a cara de Thiago Raposo, né? É interessante que a gente vai vendo nas corridas clássicas e a gente vai começando a entender o perfil de cada um, né? Então as minhas corridas são aquelas que tem batida, movimentação, as do Raposo são essas aí como a gente assistiu nesse final de semana. Então, tô aqui, mas brincadeira, tô felicíssima para gravar mais um programa, super animada e quero ir para esse bloco aí das corridas clássicas que sim, teremos muito o que falar e também algumas pérolas aí faladas na transmissão nacional. Exatamente, então antes da gente começar enfim a edição, falando aí dessa corrida clássica que a gente teve que assistir, como disse Bárbara Franzin, né, como se fosse uma obrigação, eu assisti com todo o prazer do mundo e gostei. Eu só queria lembrar que nós temos um programa de apoio, o apoia.se/café com velocidade, onde você entra lá e você com qualquer valor mensal nos ajuda a manter este programa, nos ajuda a deixar o Café com Velocidade vivo e forte. E, como contrapartida, nós temos um grupo de WhatsApp, onde a gente deixa lá exclusivo para os apoiadores, onde a gente tem uma interação com eles, uma conversa mais amistosa, umas discussões, uns debates em alto nível durante a semana. Então fica este o convite para você, se você ainda não é e pretende ser, né, e tem condições de ser, e gosta desse programa e quer ajudá-lo, não deixe de se cadastrar no apoia.se/café com velocidade e torne-se também um apoiador deste podcast. E é isso, vamos passar a vinheta agora e vamos dar início à edição 535. Corridas Clássicas. Sem mais delongas, vamos começando o primeiro bloco do Café com Velocidade 535, onde nós vamos falar da Corrida Clássica Malásia 1999, a primeira corrida lá nesse circuito, esse belíssimo circuito. Eu queria, já que a pista está saindo, eu queria inicializar a discussão, não com a parte clássica, mas a parte do circuito em si. Se é um circuito que vos agrada, tá certo? Vos agrada?
Ou se não, é um circuito que vocês não gostam muito, as corridas que estão lá não agrada tanto. Começando com você, Diogo Gomes, como você vê o circuito da Malásia? Vai fazer falta no calendário ou não? Eu gosto, não vejo como o tipo de circuito que, poxa, não dá pra ficar sem esses circuitos. Aí mais na visão de fã mesmo, né? Não tô nem falando de a Fórmula 1 não viver sem circuito, não é esse o ponto. Mas como fã mesmo eu gosto do circuito, acho que gerou boas provas já, assim, tem as características bem específicas, né? Temperatura, chance de chuva, algumas até demais, né? O 2012, o 2009. Mas é um circuito que trouxe boas corridas, sim. Não é a mil maravilha, mas acho que entre incertezas, ficar com um circuito positivo, acho que vale a pena. Então, assim, de novo, não vou morrer porque a Malásia vai sair, mas acho que se permanecesse, estaria bem e eu, enfim, estaria feliz por continuar. Mesma coisa para a China e para uma série de outras pistas, é uma pista mais para compor o calendário, entendeu? Não uma pista essencial para mim. Mas, ok, quanto mais corrida, melhor. Então, se ela continuasse e tivéssemos mais, sei lá, 2, 3 corridas adicionadas, aí seria ainda melhor. Infelizmente ela teve que sair, ou ela escolheu sair, até onde eu sei, né? Acabou abrindo uma vaga, a França deve entrar, enfim, variações. Mas eu gosto do circuito como um todo. Foi ela que escolheu sair? Eu não tinha ouvido essa... Eu acho que eles estavam insatisfeitos com as condições que a Fórmula 1 tinha imposto. Tipo uma Alemanha fazendo história, então, fazendo escola, pra falar melhor. É isso, Fábio Campos? Você tem alguma informação sobre essa saída, essa movimentação da Malásia? Não é questão que a Alemanha é fazendo escola, é questão de dinheiro, né? Falta de dinheiro é que faz escola, né? E como a corrida não gera lucro, né, da Fórmula 1 atualmente, não se buscou renovar o contrato, por exemplo, que é diferente da MotoGP, né? Que tem a prerrogativa de continuar por mais alguns anos ainda, enfim, é uma corrida que enche na MotoGP, né? Enche de gente na arquibancada. Então tem essa o circuito não é sustentável, né? Vai fazer falta, sem dúvida. Eu também. Até o que... Desculpa. Pode ir. Até o que eu ia comentar é que dá a impressão, né, que essa pista estreou há pouco tempo, mas faz algumas temporadas aí, né? Então eu ali, a minha Xana jovenzinha, falo, não, imagina, o GP da Malásia começou há pouquíssimo tempo. Aí você vai olhar que foi a primeira prova em 99, aí você fala, ok, faz um pouco mais de tempo. Eu queria só comentar uma coisa rapidinho, eu acho que é até importante para a gente poder mencionar a corrida da Malásia, né? Mensurar também seria a outra palavra que eu colocaria em questão, porque foi uma abertura de mercado, né? O leste europeu, a gente tinha umas corridas no Japão, até por conta de influência da indústria automobilística japonesa, mas não tínhamos ainda esse mercado estabelecido do oriental, né? Região da Malásia, depois com isso veio China, veio... aí vocês vão me lembrar quem tem melhor memória também. Veio Índia, veio Coreia do Sul, não necessariamente nessa mesma ordem. Veio Bahrein. Então, assim, a Fórmula 1, nesse momento, deu um passo em direção aonde exatamente o dinheiro estava. Singapura também, né? Muito obrigado, Babi. Estava jorrando, né? Eram os petrodólares, né? Que levaram a corrida para a Malásia. Não à toa, na época, a Sauber, que era um carro regular, tudo, mas tinha o patrocínio da Petronas, que é a principal produtora de petróleo da Malásia, que hoje é patrocinadora da Mercedes, e que foi basicamente a estatal que bancou o dinheiro que bancou ali tudo que aconteceu para a corrida chegar lá. Então, a Fórmula 1, e no caso os dirigentes da Fórmula 1, perceberam ali um dinheiro, uma grana que eles não podiam recusar. Era uma fase já de transição também das questões das empresas tabagistas, né? Final dos anos 90, início dos anos 2000, começam as restrições a ficar cada vez mais fortes. Ainda existe muitas empresas investindo fortemente, né? Você via uma BAR
praticamente, né, uma equipe formada com dinheiro de uma empresa de tabaco, mas a pressão externa começava a crescer, e aí eles foram buscar outras formas de se sustentar. Então, do contexto histórico, não falando de pista, tem muita importância, assim, a Malásia. Ela meio que determinou esse caminho irreversível para a Fórmula 1 de buscar aonde o dinheiro estava circulando. Pois é, né? É um ciclo aí que, de certa forma, né, o retorno da França vai agradar muita gente, mas é uma pista realmente que aquelas longas retas, né? Fábio Campos já dizia, Fábio Campos, um poeta, né, que Fórmula 1 também se faz de retas, de longas retas. E ali a gente tinha duas belíssimas setas, né? A oposta e a principal logo em seguida. O hairpin ou o cotovelo, como queira chamar, que une uma a outra. Sempre permitir, né, algumas diferentes abordagens, diferentes traçados. Às vezes algum saía mais lançado, às vezes outro não. E acontecia um X ali, troca de posições, um monte de coisa. Ao final da pista, né, antes de chegar na reta oposta, cheio de curvas cegas e tudo mais, que dificultava um pouquinho a vida dos pilotos. Então, um circuito que me agradava bastante. A gente pode até dizer 3 setas, né, Fábio Campos? Que a hora que acaba a principal, que eles fazem aquele caracol ali, eles meio que entram numa reta também, que até a curva lá caiu, eu não sei quantas curvas você conta no caracol. Então na 5, a hora que eles chegam na 5, da 4 até a 5, é uma reta também. Então acho que é um circuito bem interessante, desafiador. E é uma pena, né? É um dos circuitos realmente que me entristece a saída. Eu gostaria que ficasse, porque tivemos muito boas corridas ali. E Paul Ricard eu tenho um pouco o pé atrás. Não sei até que ponto o Paul Ricard vai entregar boas provas assim, porque tem muita gente que lembra muito da tradição, quer ver a França. Mas não é garantia, né? Manicourt, por exemplo, quase todas as corridas que tinham lá não era das que agradavam muito, né? Em termos de emoção e tudo, de disputas. Então, voltar só por falar que tem a França de volta, talvez não seja suficiente para tirar a Malásia do calendário. Mas, enfim, não é só... Não, mas uma não exclui a outra, né, Raposo? Uma não tá saindo pra outra entrar, né? A gente tá falando de um jeito aqui que de repente passa sem pressão, né? Uma não sai por causa da outra, né? O calendário vai crescer, inclusive, o ano que vem, por causa da Alemanha, que também vai voltar. A Alemanha que vai e volta ano sim, ano não. Por questão de tradição, se a gente for analisar, claro que a França tem muito mais tradição do que a Malásia, mas a pista da Malásia já tem uma certa tradição no automobilismo, né? A pista da Malásia já sediou mais corridas do que Manicourt, por exemplo, você acabou de citar, já sediou mais grandes prêmios do que o México, já sediou mais grandes prêmios do que por exemplo, Anderstorp na Suécia, que era uma corrida que todo mundo falava muito dela. Enfim, a pista da Malásia tem muito mais grandes prêmios. Claro que isso não quer dizer história necessariamente, né? Porque a França tem o automobilismo tem uma dívida com a França pela importância que a França tem com o automobilismo. Mas se a gente for falar de pista em si, né, a Malásia já tem muito mais grandes prêmios do que muitos dos circuitos famosos da Fórmula 1, como Brands Hatch, enfim, Jacarepaguá, enfim, vários outros que tiveram menos corridas, são mais famosos, mas tiveram menos corridas do que a Malásia. E só para deixar claro, porque a gente teve um pequeno delay aqui no seu áudio, para nós, a curva é a curva 4, são 3 curvas, o começo do circuito são 3 curvas, né? A curva 1, que é aquela de raio longo, a 2, que já é, né, puxada para a esquerda, e aí faz uma de raio maior, que é a 3. Então a chegada para a freada da 4 é que inclusive é uma curva que tem muita história, né? Tem a briga do Massa com o Hamilton lá em 2007, né? Tem a briga do Vettel com o Weber, né? Na famosa corrida de 2013, também foi ali. Então ali tem aquela curva ali, tem muita história também para contar. Por isso que eu acho que é uma pista que vai fazer falta, porque é uma pista muito boa, muito bem projetada, muito bem feita. Se a Fórmula 1 não fez corridas boas lá, a culpa não é da pista, a culpa é da Fórmula 1. Né? Então a gente viu inclusive a GP2 fazer excelentes corridas em Sepang. É uma pista que sem dúvida, na minha opinião, vai fazer muita falta sim para a Fórmula 1. Com certeza. Então, dito aí, né, sobre a pista, os sentimentos que cada um tem sobre a pista, vamos começar a falar dessa prova de 1999 especificamente, atendendo aqui, né, as ordens de Fabrício Dutra, né, que pediu pra gente falar primeiro do resultado, antes da gente falar da prova em si, porque com o resultado já na cabeça eles conseguem enxergar melhor as coisas que a gente está discutindo. Então, Fabrício Dutra, se você não assistiu a corrida, mas está ouvindo este bloco do Café com Velocidade, nós tivemos a vitória de Ed Irvine,
seguido de Michael Schumacher, Mika Häkkinen, Johnny Herbert e Rubinho Barrichello, os dois correndo de Stewart, Hans-Harald Frentzen de Jordan, Jean Alesi de Sauber, Alexander Wurz de Benetton e fechando o top 10, Marc Gené de Minardi. Eu vou até o 11º, porque depois todos abandonaram. A gente teve... na verdade o Gené foi o 9º. O 10º foi o Alessandro Zanardi de Williams e o Fisichella foi o 11º. Daí pra frente todos abandonaram. Villeneuve, Diniz, Della Rosa, Badoer, Coulter, Ralf Schumacher, Tora Takagi, Ricardo Zonta, Olivier Panis, Damon Hill e Jarno Trulli. Uma corrida que marcava, né, o retorno de Michael Schumacher. Se vocês lembrarem bem, nós fizemos a corrida clássica Silverstone 1999 esse ano, e foi uma prova que o Schumacher bate muito feio, logo na primeira volta, enche o carro lá debaixo da barreira de pneus e tudo, é socorrido, a prova é parada e tudo mais para socorrer ele, e ele fica fora, né, desde Silverstone até a Malásia, foram aí, eu acho, uns 4, 5 meses fora da Fórmula 1, se recuperando. E quando ele volta, exatamente nessa prova da Malásia, penúltima etapa da temporada de 1999, para tentar ajudar Ed Irvine na busca por esse título, que a Ferrari não conquistava há 20 anos, né? A última vez tinha sido em 1979, com o Jock Cheddar, no sul-africano, e depois passou aí por uma seca gigantesca, né? Que às vezes muita gente hoje de pouca idade, Diogo Gomes e Bárbara Franzin, tem uma ideia de que a Ferrari é uma equipe vencedora, tantos títulos, e já eu e Fábio Campos e Thiago Santa Rosa, que somos aí da terceira idade, a gente viu muito tempo de Fórmula 1, muitos anos de Fórmula 1 com a Ferrari numa Ferrari gigantesca, numa seca gigantesca aí e tal, assim, não era sinônimo de título Ferrari e tal, e a gente viu uma seca histórica aí, gigantesca acontecendo. E Schumacher tentou, né, de certa forma. Hoje eu tenho com a cabeça um pouquinho melhor, viajando menos, eu enxergo que, sabe, aconteceram erros ali e que não deram pro Irvine ser campeão. Mas por muito tempo, Thiago Santa Rosa, eu enxergava, a minha cabeça dizia o seguinte: a Ferrari boicotou o Irvine porque ela não queria que o Irvine fosse campeão, porque não tem lógica ela esquecer aquele pneu no grande prêmio anterior da Malásia, que foi qual? Esqueci. Que ela esquece os pneus do Irvine. Europa em Nürburgring. Exatamente. Então por muito tempo eu sustentava a teoria de que a Ferrari não quis que o Irvine fosse campeão e tudo mais. Hoje eu acredito que é tanta coisa envolvida para Ferrari e para uma equipe jogar um título fora, né, que eu já não acredito muito nessa teoria. Mas você acha que Ed Irvine seria um bom representante, Thiago Santa Rosa, no hall dos campeões da Fórmula 1? Ou foi bom que Mika Häkkinen conquistou o bi? Com certeza foi bom que Mika Häkkinen conquistou o bi. Se bem que essa prova o Mika Häkkinen achei que não foi tão bem, até pelo desenvolvimento que se deu ao longo da corrida. Mas o Ed Irvine não era piloto para ser campeão, assim, em condições normais ele não tinha essa qualidade. Um piloto bom, mostrou aí em alguns momentos por equipe. Agora me fugiu qual foi a equipe antes da Ferrari, que a gente até fez uma corrida. A Jordan, né? A gente até fez algumas corridas clássicas que ele participava. Você via lá ele andando bem, guiando bem uma Jordan que era um carro médio, equipe média, como a Jordan era tradicionalmente, com alguns momentos muito bons e alguns momentos muito ruins, mas ele se destacou, tudo mais. E aí quando foi para a Ferrari, um piloto extremamente regular, mas sem aquele brilho, sem aquela velocidade que é um fator até que a gente chama atenção nessa prova. O Schumacher voltando de uma lesão grave, como aconteceu com Valentino Rossi. Olha só que coincidência de dois gênios assim voltarem e fazerem boas provas. Só que no caso do Schumacher, ele mostrou que a genialidade dele era muito grande, né? Porque o cara volta e já consegue aquele domínio do jeito que foi. Se não fosse a ajuda que ele deu, o Ed Irvine, por ele mesmo, pelo ritmo que ele tinha, ele não ia conseguir a vitória em nenhum momento, né? Ele precisava de um ritmo muito mais rápido e não conseguiu. Para finalizar meu comentário, Thiago Raposo, eu pensei uma coisa assim, por conta até desse pré-corrida que a transmissão da Globo fez e que eu acabei assistindo a corrida utilizando
o áudio da Globo, eles mostram Luiz Roberto, novinho, falando a respeito do que aconteceu no GP de Nürburgring, tudo, né? A Ferrari errando, Galvão Bueno se desesperando com o erro da Ferrari. Eu fiquei pensando se os irlandeses, até hoje, na transmissão da Fórmula 1, eles falam assim, se não fosse aquela corrida do GP da Europa, de Nürburgring, Ed Vine seria campeão do mundo, já que pro Massa sempre foi o GP de Singapura, né? Então, sei lá. Fábio Campos, eu queria que você explicasse para Diogo Gomes e Bárbara Franzin quem foi Ed Irvine, né? Porque teve essa época da Jordan realmente que ele apareceu muito bem. E não sei se cabe uma comparação aqui, se vale essa comparação, se dá pra gente fazer um paralelo entre Ed Irvine e Rubens Barrichello, já que o Rubinho assume, né, a vaga do Irvine em 2000, quando o Irvine sai da Ferrari e tal, e os dois meio que tiveram o mesmo fardo de serem companheiros de equipe do Schumacher e tudo mais. E dividiram a Jordan, né? Que é importante também colocar pro nosso ouvinte, né? O Barrichello e o Irvine dividiram a Jordan e o Irvine é responsável pelo maior acidente, né? O acidente mais espetacular daquele metro de pista ali que a gente conhece muito bem, né? Que é a freada da reta oposta de Interlagos. Ali foi um acidente mais visualmente espetacular, mas aí em 94, que aí era o ano em que o Irvine começava na Fórmula 1, né? E ele nunca... Ele era um piloto muito rápido quando ele surgiu, só que ele não manteve, né? Aquele piloto que surge com muita expectativa em torno dele, depois a carreira dele vai decaindo. Mas acusar um piloto de ser segundo piloto da Ferrari, acusar um piloto por ele ser o segundo da Ferrari é meio que, né, é uma redundância quase, é uma coisa que tem vários outros fatores envolvidos. O Barrichello, quando vai para a Ferrari, né, ele tem um primeiro ano, principalmente, muito mais combativo do que o Ed Irvine, né? Mas no final das contas, o que cada um consegue não é tão diferente assim, apesar do Barrichello ter muito mais vitórias do que o Irvine na Fórmula 1. O Irvine, se eu não me engano, ele tem 5, né? O Barrichello tem 11. O Barrichello também ficou mais tempo na Ferrari, mas enfim, eu acho que 99 é um ano em que ele poderia muito bem ter conquistado o título. Vale até contextualizar, já que o Fabrício Dutra pediu para a gente sempre citar o resultado para entender o contexto. O contexto também importante é que o Irvine tinha 2 pontos antes dessa corrida na Malásia, né? Perdendo para o Kimi Raikkonen por 2 pontos apenas, a vitória valia 10. Perdendo para quem? Pro Mika Hakkinen. Se eu falei Kimi Raikkonen, eu falei errado. E ele sai dessa corrida na Malásia, graças a essa atuação do Schumacher, com 4 pontos de vantagem. Então eles iriam para o Japão com o Irvine com uma grande vantagem, né? Foi um ano em que o Mika Hakkinen andou muito mal, né? O Mika Hakkinen teve várias falhas, teve aquela rodada na Itália, né, que é muito famosa, em que as câmeras o acham ali encolhido atrás de uma árvore, agachado, com as mãos na cabeça, alguns dizem que chorando, enfim. O desespero do Hakkinen, né, que é o padrinho do Raikkonen, né, o Mika Hakkinen, naquele momento ali de 90. O Hakkinen sempre encarou o Schumacher, né? Ele nunca se diminuiu diante do Schumacher. Mas nesse ano, não sei, talvez até se colocando uma pressão maior por causa da ausência do Schumacher, ele se desespera nessa batalha com o Irvine. E ele não foi muito bem nesse ano. Ele teve vários erros, enfim, ele não teve o mesmo rendimento. Eu acho que é um ano que dá para se cravar sem menor sombra de dúvida que o Schumacher seria campeão se não tivesse quebrado a perna pela tabela de pontos, final do campeonato, pelo que ele guiou, enfim. É um ano que a Ferrari foi até campeã de construtores nesse ano, né? Esse fato que é raro na Fórmula 1, né? De um piloto campeão e outra equipe campeã de construtores. E a Ferrari foi a campeã em 99. Muito por causa disso. O Schumacher, se não quebrasse a perna, acho que não teria grandes dificuldades nesse campeonato, não. Eu ia comentar rapidinho, até porque vocês puxaram o assunto do Barrichello e o Rosa falou um pouquinho também dessa retrospectiva, né, que a transmissão fez da última prova. Foi bem engraçado, assim, esses momentos, porque o Barrichello era tipo o cara, o nome, né, nessa época, ia assumir a Ferrari, ele estava bem requisitado, e rolaram aqueles quiz, assim, meio vergonha alheia da reportagem, perguntando para ele uma série de coisas, assim, você gosta mais disso, mais daquilo? E aí eu fiz um resuminho aqui, que eu imagino que deve ser bem diferente hoje, né, porque as pessoas, afinal, mudam bastante de gosto, e também o Barrichello era, não vou dizer gente como a gente, mas ele ainda estava meio que, né, ali, começando, né, era um pouco
tava subindo na carreira da Fórmula 1 também. E aí as perguntas eram o tipo de música que ele gostava, filmes, comida e tudo mais. E aí ele falava que preferia as músicas mais lentas, os filmes de comédia, que a Silvana não gostava, mas que ela ria dele, tá dando risada. E que ele é bom brasileiro mesmo, que curte um prato de feijão, arroz, bife, purê, mas não podia faltar a macarronada da nona também. Então achei muito engraçado isso. Eu sei que não é aquela informação super relevante, mas já que sempre tem os insights aí, né? O que a gente pesca na transmissão, achei bacana comentar que eu falei, caramba, gente, muito tempo, né? E parece outro piloto, né? Ainda é muito engraçado quando a gente começa a fazer os paralelos do que aconteceu. A gente fala, ele vai entrar na Ferrari, aí vai vir toda aquela história que a gente já conhece muito bem, né? E aí o piloto ali todo feliz, dando entrevista, né? Eu acho que isso é o mais legal da gente ver as provas clássicas, né? Do podcast, que a gente faz correlações muito bacanas. Colocando que a carreira dele não estava tão no começo assim, porque a carreira do Barrichello é muito longa, né? Ele é o... Né, eu falo de ir para uma equipe realmente grande. Ele ia para a Ferrari no ano seguinte, é sempre bom lembrar isso pro ouvinte. Mas ele já tinha na Fórmula 1, nessa corrida de 99, a experiência que o Pérez tem hoje, por exemplo, que são 6 anos de Fórmula 1. Então, ele ficou muito tempo na Jordan. Aqui a carreira do Barrichello é muito longa mesmo, então ela vai pegar vários pedaços da história. Né? Não, eu queria só completar que era um momento curiosíssimo, né? Que o Barrichello era requisitado porque vinha de um grande ano pela Stewart, né? A gente falou de Silverstone, via ele fazendo aquele ano e fez grandes provas. A Stewart, de certa maneira, surpreendeu pelo bom desempenho ao longo da temporada. Mas essas duas corridas, no final das contas, as últimas duas corridas, né? Essa que nós mencionamos, estamos falando da Malásia, e a corrida anterior do GP de Nürburgring, o destaque foi o Johnny Herbert, né? Hiper experiente, que de repente conseguiu uma vitória e quietinho, quase tirou um pódio do Mika Hakkinen numa corrida que ele não aparecia em nenhum momento e fez uma pilotagem extremamente eficaz, né? Então, assim, é também curioso que naquele momento um piloto que já não era discutido no grid, como era discutido o Barrichello, conseguiu aparecer se destacando pela mesma equipe do Rubinho. E aí vem um pensamento que eu tinha na época. Eu, com 99, eu tinha 15 anos de idade, então não era tão velho assim quanto algumas pessoas aqui do grupo, mas eu já tinha 15 anos, né? 14 anos, e acompanhando a Fórmula 1, naquele pensamento mais juvenil, eu falava, pô, caramba, Rubinho agora que tá conseguindo ir para uma equipe boa e começa a tomar pau, como diria um certo ouvinte nosso, tomar pau, né, alguma coisa nesse sentido, do Johnny Herbert, que já não era um piloto vamos dizer, de primeira linha, já tava ele e o Jean Alesi indo para um outro caminho, né. É uma boa comparação. O Irvine tomou supapos do Senna também, né? Tem essa história também. Foi no treino, né? Ou foi na classificação que o Irvine chega a dar umas trancadas nele e o Senna vai tirar satisfação com ele depois. Ou eu tô trocando aí as coisas, foi o Schumacher que brigou com ele e o Senna brigou com o Schumacher. Acho que a minha idade já tá trocando, fazendo trocar as bolas aqui. Não, teve. Acho que é Senna com o Irvine mesmo. Mas isso era no primeiro ano do Irvine. Mas não brigou, não chegou a bater, não. Foi tomar satisfação, aquele famoso dedo na cara. Não chegou a bater, não. Não tem uma cena até que mostram o Senna conversando com o Irvine? Sim, lembro. Mas é em 94, é o primeiro ano do Irvine na Fórmula 1. Uhum. Pois é, acho que a Ed Irvine nunca teve tanto destaque na vida dele quanto neste Café com Velocidade. Todos concordam com o Diogo Gomes, num sim ou não rápido aí, de que, segundo o Thiago Santa Rosa, Ed Irvine não merecia estar no hall dos campeões. É isso mesmo, Diogo, Bárbara e Campos? Não, acho que merecia. Mas eu não acho que foi um piloto tão avulso assim, não. Onde ele andou relativamente bem. Andou na Jordan, fez um trabalho honesto, vamos colocar assim. Na Ferrari sofria muito pro Schumacher, mas quem entrasse ali sofreu uma pisomérica. E depois foi pra Stewart, né, que depois virou Jaguar. Foi pra Jaguar, também
Não lembro de grandes pontos tão negativos assim, não. De novo, não é nada demais, mas é um piloto honesto. Agora, a sua pergunta é, merecia ser campeão? Eu acho que não. Eu acho que sim. Não tenho problemas aí com pilotos que são campeões uma vez só, e poderia ser interessante aí para dar esse título para Ferrari, que vinha buscando há tanto tempo, e um piloto diferente do Schumacher, assim, que era o grande salvador da pátria, né, e tudo mais. Não, isso que eu falei mesmo. É um piloto rápido, mas andando na Ferrari é difícil de julgar. Claro que ele nunca teve a categoria do Schumacher, mas, enfim, se ele tem campeões do mundo questionáveis, e talvez ele fosse mais um deles, mas não sei se merecer ou não merecer é o julgamento correto. Ele estava realmente abaixo do Hakkinen e do Schumacher, sem dúvida nenhuma. E essa eu acho que é a questão, né, que o Raposo perguntou pra mim, só pra deixar claro aí pro ouvinte, e também acho que pra vocês, né, a comparação que eu faço é em cima do Hakkinen. Quem foi campeão no final dos contas é o Hakkinen. Então, né, eu vejo que o Ed Irvine, historicamente, não tem a projeção, a pilotagem e tudo mais que o Hakkinen teve, até pegando o seu comentário, Fábio Campos. A gente lembra muito bem que o Hakkinen era um piloto que desafiava o Schumacher. Isso é legal pra caramba, né? Então, quem foi depois que desafiou o Schumacher? Quem? Juan Pablo Montoya. O Montoya, mas é uma época, né, 90, 2000, anos 90, 2000, de poucos talentos, né, poucos que surgiram né, você pega o grid aí de 99, eu sempre falo isso, né, uma coisa que eu sempre lembro aqui, não tinha grandes talentos, então o Hakkinen foi um dos que conseguiu se despontar, mas, né, essa corrida dá até para ver uma imagem, um ouvinte mais atento até reparou, né, tá o Adrian Newey sentado no box da McLaren, inclusive ditando ordens, dando as cartas na McLaren, era uma outra McLaren, diria o outro, então, né, sem tirar nenhum mérito do Hakkinen, mas o Hakkinen era realmente um piloto bem mais rápido do que o Irvine. E aí, o que você fala? Pode complementar. Não, é que, assim, eu fiquei aqui pensando a respeito de McLaren, eu lembrei do Coulter, né? A gente falou Irvine, Hakkinen, mas acho que você vai entrar nisso, então pode continuar, depois a gente fala do Coulter. Eu ia entrar nessa da equipe mexer os peões, como... Quem foi que falou? Foi o Galvão que falou? Quem falou esses dias atrás que falou que é preciso entender que a Fórmula 1 é muito mais do que o desempenho na pista, que é essa movimentação. Que é um jogo de xadrez, né? Tinha que ser ele, né? É um jogo de xadrez, onde a equipe movimenta os seus peões da melhor forma para tentar chegar ao objetivo. Foi ele. Eu até acho que eu anotei isso noutra corrida. Sim, mas... e aí pode não ter sido o surgimento aí, mas é um exemplo claro, né, de que a Fórmula 1 que a gente vê hoje, que a gente acha que... mas nos velhos tempos e que as coisas eram boas. Eu gosto das corridas clássicas, que a gente mostra que muitas coisas que... Eu não sei se a memória é seletiva das pessoas, ou se as pessoas não lembram mesmo o que acontece, mas muito que a gente vive hoje é o mais do mesmo que a gente tinha antes, Fábio Campos. Você está considerando Malásia de 99 velhos tempos? Eu considero novíssimos tempos. Velhos tempos é anos 70, anos 60, anos 50. Aí é velhos tempos. Isso aí, essa corrida aí é ontem quase. É o meio termo, né? Já são aí 18 anos, né? 18 anos já é a idade do Diogo Gomes, por exemplo. Então, já pra gente considerar como um longo tempo aí se passando até chegar aos dias atuais. Mas a questão é que foi feito, né, esse jogo, primeiro o Schumacher vai embora, e aí o Schumacher deixa o Irvine passar, e aí eu acho que a intenção do Schumacher ali, não sei se vocês concordam comigo, era evitar que o Coulter pudesse ceder posição para o Mika, então ele deixa o Coulter passar para ficar entre os dois, que dessa forma não tinha como a McLaren fazer inversão de posição, mas era muito, muito início de prova ainda e tal... Mas a própria McLaren, né, coloca o Coulter para ir atacar o Schumacher em vez do Mika. Uma salada de xadrez, Bárbara Franzin. Não, é verdade. E aí acho que entra a parte da corrida que você gosta mesmo, né? Que são essas movimentações e alterações aí que acabam sendo decididas em paradas ou no Schumacher ali, vou deixar o Irvine abrir uma certa distância, vou segurando o pessoal aqui e depois a gente inverte e no final da corrida eu posso deixar a situação ficar um pouco mais tranquila. Então eu sei que tem muita gente que gosta desse tipo de corrida, que realmente fica analisando ali os segundos que são necessários na parada dos boxes, né? Vai conseguir ultrapassar? Não vai sair na frente? Vai dar certinho ali, será que eles fizeram
o trabalho correto, mas eu confesso que não é exatamente o meu estilo preferido de corrida, mas é interessante, né? A gente rever como as pessoas vão ali desenhando as táticas, como conseguem realmente chegar nessas equações. Então esse lado mais analítico, assim, da categoria, mais voltado para as contas e tudo mais, não é tão minha praia, porque eu com contas, né, quem faz comunicação não é a principal expertise, mas eu gosto de corridas que tenham essa característica, mas que também tenham ação na pista, né? Então acho que ficou faltando um pouquinho nessa prova, por isso que eu já comecei Café com Velocidade reclamando e falando, gente, quem escolheu essa corrida? Mas é seu estilo, Thiago Raposo. Olha, Babi, eu quero te criticar agora, porque é o seguinte, a gente não pode não ter tido o número de ultrapassagens, e eu até entendo que esse número de ultrapassagens que a gente espera da Fórmula 1 já era um momento em que os carros conviviam com uma aerodinâmica uma pressão aerodinâmica que impedia movimentos de ultrapassagens muito fáceis, né? Isso vindo de uma pista nova, construída com duas grandes retas, e mesmo assim a dificuldade era bem grande, era evidente para se fazer a ultrapassagem, mas aí você pega no início da prova, e até por isso que eu queria falar do David Coulthard, e você vê o Coulthard fazendo um movimento de ultrapassagem, como ele fez, que na hora eu olhei e lembrei, putz grila, eu falei assim, putz grila mesmo, pensei, olha da onde o Rosberg, foi o Rosberg, né, que tirou aquele movimento ano passado, né, na Malásia, e que foi punido por conta disso. Teve toque também, não foi? Ou eu tô maluco? Ele foi punido. Rosberg sobre Raikkonen. E teve punição, né? O Coulthard faz exatamente a mesma manobra com o mesmo tipo de movimento, toca, é a mesma Fórmula 1, só separada por alguns anos, né? E maravilhoso. Eu acho que assim, vale uma prova, às vezes, vale a gente destacar uma ultrapassagem, se essa ultrapassagem for que nem a do Coulthard. Tem todos os elementos de perícia, arrojo, habilidade, e pensar que fazia parte também desse jogo de xadrez como todo, porque ali naquele momento o Coulthard indo para cima do Irvine, sim, ele era um peão da McLaren, vamos dizer assim, forçando o Irvine a dar algo que, de novo, ele não estava conseguindo. Ele não conseguia um desempenho de ter velocidade, ele partiu, aliás, né, melhor dizendo, por uma estratégia de 2 paradas e tinha que fazer voltas mais rápidas em cima de voltas mais rápidas e não conseguiu. Aí o Coulthard quebrou e facilitou as coisas para o irlandês, que foram facilitadas também pelo Schumacher, que tinha o ritmo da prova, mesmo fazendo uma parada a menos. Impressionante. Não, mas vamos lá, então, eu não tô, assim, menosprezando a manobra, eu só acho que, até pelo nosso quadro ser das corridas clássicas, e aí eu vou não só criticar o Raposo, mas também quem votou na corrida, porque não é o meu estilo, e às vezes, ok, isso é normal, tem pessoas que gostam desse tipo de corrida, tem pessoas que veem as corridas que eu curto que são cheias de confusão e falam que horror, ou não suporto tipo de corrida como essa, mas, assim, pra mim, uma ultrapassagem excelente como foi, não anima uma corrida inteira, assim, você não consegue ficar preso ali por conta de uma manobra, entendeu? Se bem que eu fiquei, por conta daquela manobra, eu fiquei esperando alguém fazer a mesma coisa ali. Eu não imaginava que só o Rosberg ia fazer, muitos anos depois, uma manobra parecida. Mas é só esse ponto aí, um pouquinho da frustração e de não ter tantas movimentações, mas eu acho que é bacana a gente sempre trazer aqui, relembrar, foi uma corrida realmente clássica, que é o que a gente coloca aqui no programa, mas não sei, acho que eu escolheria outra. Deixa pro ano que vem, ou não, né? Agora não vai ter mais. Malásia, é verdade. O que mais me incomoda nesse tipo de corrida aí é porque quando
a corrida, antes da corrida começar, se faz um desenho, né? Um grande desenho de, ok, o fulano tem que vencer, e aí o fulano vai ter que segurar fulano, e aí vai ser assim. Cria-se meio que um pânico quando as coisas não vão acontecendo dessa maneira. E o resumo disso, não só a transmissão, mas eu consegui ler algumas, eu não sei se notícias da época, mas alguns relatos da época, eu consegui recuperar isso. E é muito assim... como se a categoria, ou melhor, como se a corrida tivesse que seguir como um script já definido e qualquer coisa fora disso já incomodando. O grande exemplo disso é, por exemplo, a segunda parada do Irvine, né, que, poxa, o Irvine colocou, acho, 9 segundos, passou 9 segundos parado para combustível, o Hakkinen tinha ficado 8 ponto alguma coisa, 8.1, alguma coisa assim, pouquíssimo, menos de 8 até na realidade. Então era meio que claro que uma hora o Hakkinen ia ter que parar. Mas cria-se uma dúvida tão grande de, caramba, o Irvine vai ter que parar, então ele tem que abrir essa vantagem, então não faz sentido, então peraí. Sabe? E aí, no final, quando tem a parada do Hakkinen, que as coisas... A ordem fica natural, digamos assim, o que era o óbvio, aí tem ok, agora faz sentido de novo, sabe? É como se a corrida, talvez a corrida em si não seja tão previsível, mas as pessoas deixam ela previsível, ou talvez em pessoas até inclua as próprias equipes. Então isso que me incomodou um pouco, a maneira como fulano segura fulano vai pra lá, isso me incomodou, esse desenrolar da corrida ali. Eu acho que no fundo, eu preferia, ver o Schumacher disparando e ganhando a corrida com, sei lá, 30 segundos de vantagem, mas de uma forma que, poxa, ele voltou, o cara, primeira classificação, depois do acidente do cara, ele coloca 900 e tantos, quase 1 segundo em cima do companheiro de equipe com o mesmo carro. E na corrida, infelizmente, a verdade é que ele definiu quem ia vencer a corrida. Ele que definiu quem ia vencer a corrida. E isso não é o correto, entendeu? Não é o que encaixa bem. Então por isso que me incomodou, não é nem a qualidade da corrida. Me incomodou aquele parâmetro como um todo ali. Eu achei muito obscuro. Mas é clássica, isso não podemos negar. É uma corrida clássica. Sim, sem dúvidas. Que eu ainda faço mais, né? Vamos voltar no Japão 99 daqui a pouco. Tá decidido aqui. Ai, meu Deus. Cada um vai ter oportunidade de vir cá e defender o seu voto. Não, eu preciso de tempo pra escolher direitinho. Não faça isso. Tá, eu só vou dar um spoiler pra galera, que é o seguinte. Não, faz isso. Não, vou dar um spoiler da minha possível escolha nesse bloco, né, de corridas clássicas. Discutindo com o pessoal do Café com Velocidade no grupo do WhatsApp, começamos a lembrar do período que Galvão Bueno e Reginaldo Leme estavam brigados. Então, provavelmente nessas próximas corridas final de ano, eu vou buscar algumas que eram desse período de Galvão e Reginaldo brigados, para ver se tem alguma coisa realmente de lenha na fogueira, de cortes, que foi comentado à época, que tinham muita animosidade no ar por conta da relação tumultuada dos dois. Nesse dia eu vou acompanhar o link na transmissão inglesa. Não, eu vou ver na brasileira mesmo. E eu só comentei do spoiler, gente, porque o Cesarino, vocês sabem que ele sempre manda os comentários dele no domingo à noite, né? Antes da gente gravar o programa na segunda. E aí ele perguntou assim, você já assistiu a corrida clássica? Eu falei, tô começando agora. E ele manda assim, vou cometer o spoiler. Aí eu falei, cara, é uma corrida de 99, pode mandar, não tem problema. Aí eu achei engraçado, pensei que você ia cometer um spoiler parecido, Rosa, mas não, é só da corrida. Então pensem bem aí, cada um nas suas alternativas. Semana que vem a gente vem aí com essa eleição. A minha tá aqui, 99. A gente acabou de assistir a Malásia. E aí, o que vai acontecer, gente? O Irvine saiu na frente do campeonato. Vocês já sabem quem foi campeão e tudo. Mas como é que deu esse desenrolar das coisas aí? 99. A opção de Thiago Raposo. E eu espero, conto com vocês. Pelo menos os que assistiram, né? O ruim é que tão pouca gente anda assistindo as corridas clássicas que não vai ter esse engajamento de tantas pessoas quererem reassistir ou assistir o Japão 99 para saber o que deu, porque o pessoal não anda mais comprando as ideias. Obviamente eu não posso falar aqui como um todo, porque nós recebemos e-mails. O Jailson Fernandes de Amadeu mandou o seguinte: o primeiro GP da Malásia de Fórmula 1, penúltima no campeonato de 99, foi marcada por estratégia, jogo de equipe e, claro, com a grande volta de Schumacher.
o alemão demonstrou o quanto é excepcional e, por consequência, como o grid era fraco em comparação, só na pole foi 1 segundo mais rápido que seu companheiro e na corrida fez o que queria. Por sinal, corrida que foi muito fraca. Ô, Jailson, não me quebre, pô. A melhor e praticamente única ultrapassagem de destaque na prova foi a de Coulter sobre o Schumacher logo no início. O alemão, que começava sua estratégia de segurar o pelotão, deixando Irvine passar e escapar na ponta, não contava com a manobra do inglês, que acabou abandonando nas voltas seguintes. O alemão seguiu o script, andava devagar para segurar o Hakkinen, mas queria fazer voltas mais rápidas, demonstrando que tinha tudo sob controle. Eu imagino o quanto Fábio Campos deve ter se incomodado com toda essa história de jogo de equipe. Na Globo diziam que era o lógico a se fazer. Pergunta, Fábio Campos, até que ponto é aceitável essa atitude do Schumacher e Ferrari? Vale tudo na disputa do título? Eu não me irritei porque eu já conheço a história, o Jair. Então não se reviu uma corrida. Eu acho que ele estava falando o quanto você se irritou na época. Não, mas não, na época não. A penúltima corrida do campeonato, né? E o Schumacher sem chance, lógico que ele ia dar a vitória pro. Ele ia, não lógico que ele ia dar a vitória, mas né, ele ia trabalhar. Aliás, é importante colocar isso pro ouvinte, né? Do contexto daquela época, né? O Schumacher não queria correr. O Schumacher não queria voltar naquele ano, né? Ele declarou publicamente, ele não queria voltar em 99, ele queria começar em 2000, né? Já com recuperação plena, chegou a fazer vários testes. E a Ferrari meio que forçou mesmo, ele forçou no sentido de convencer, né? Porque forçar o Schumacher a fazer alguma coisa dentro da Ferrari era difícil. O contrário, nem tanto. Mas a Ferrari trabalhou muito, fez muito. Montezemolo conversou com ele, que era o presidente da Ferrari na época. Então essa colocação histórica é importante também contextualizar para o ouvinte que o Schumacher não queria realmente correr. E tem gente que o acusa, né, de não ter ajudado o Irvine na última corrida do ano em 99, no Japão. Mas ali, o Jailson, era a penúltima corrida do ano, um piloto sem chance, o outro com chance. Eu acho que o que a gente tem que tentar tirar de positivo dessa corrida é como o Schumacher andou muito bem, né? Como que ele controla a corrida, como que ele consegue, né, ser muito superior a todo mundo que estava na pista. Eu acho que isso aqui é interessante dessa corrida da Malásia. Seguindo com o e-mail do próprio Jailson, achei a McLaren muito acomodada, deixando o Hakkinen preso atrás do Schumacher por tantas voltas. Pergunta, não deveria ter tentado uma outra estratégia, Diogo Gomes? Eu não sei se estratégia, se ritmo. O único ponto que eu não entendo ali, que eu acho que é disso que ele se trata, é do Hakkinen preso atrás do Schumacher, né? Numa posição em que o Irvine abria um segundo e meio por volta, que é um ritmo irreal para ele, pelo que mostrou durante toda a prova. E o Hakkinen não tinha nenhuma, reação a isso. Eu não sei se realmente era tão impossível assim tentar uma ultrapassagem. Depois eu fiquei pensando que ele talvez até estivesse forçando, meio que aceitando ficar atrás para poder economizar o suficiente para não precisar parar mais, mas eu lembrei que a parada dele tinha sido muito curtinha. A parada do Schumacher foi 4 segundos mais longa, 3 segundos e pouco, quase 4 segundos mais longa. Então, ainda já não fazia mais sentido, e aí depois ele para, e quando ele para fazer a segunda parada, aí que não faz mais nada, assim, mais nenhum sentido, porque como é que ele fica tanto tempo atrás do Schumacher, assim, perdendo 1,5 segundos por volta. Teve uma volta específica que ele perdeu 1,7 em 2 setores. É um negócio muito absurdo. E sem ter nenhuma reação, nenhuma tentativa de ir acima, sabe? Então, eu confesso que não sei discernir se era estratégia, até porque eu não vejo como ser uma estratégia possível para eles, mas será que era tão difícil assim ultrapassar? Ou ele não quis arriscar uma ultrapassagem no Schumacher com medo de ter algum toque? Ou com medo de que aí o fulano secrano forçasse um toque? Não sei, mas foi uma atitude meio que se resguardou demais. E saiu dessa corrida, eu diria até complicado, né, para campeonato. Eu não vou citar a próxima corrida para não ser spoiler, mas ele saiu dessa prova 4 pontos atrás. Ele entrou 2 na frente e saiu 4 pontos atrás. Então, um dos pontos foi esse tempo inteiro ali antes da segunda parada, que ele fica atrás do Schumacher perdendo muito tempo por volta e não tem nenhuma reação, nenhuma tentativa de ir acima, de tentar algo, de ir pra frente. Quando teve uma estratégia em termos de ataque, nem foi dele, foi do Kuta, da equipe, em mandar o Kuta ir pra cima pra tentar buscar alguma coisa. Então, ficou confuso pra mim. Para fechar o e-mail do Jailson, não querendo focar a discussão na transmissão nacional,
já que eu sou e-mail de transmissão nacional, Jair, vamos guardar ele daqui a pouco, esse seu finalzinho de e-mail aqui, que a gente vai falar muito não, mas a gente vai ter uma parte do programa desse bloco dedicada a isso. O Cesarino também escreveu: que corrida estranha, Schumacher voltou da perna quebrada e brincou com a concorrência, fez o que quis. A McLaren tinha o melhor carro do ano, mas foi 1 segundo mais lenta que a Ferrari. Hakkinen, numa atuação preguiçosa. A corrida foi preguiçosa e a cereja do bolo foi a desclassificação das Ferraris pelos defletores fora do regulamento. O título dado ao Hakkinen e depois tirado 2 semanas depois. De bom mesmo foi ver Stewart, Jordan, Williams, BAR, Saubers, equipes mais garagistas e menos fábrica. Eu não sabia dessa, não lembrava dessa desclassificação não, então você acabou com a graça do Japão, né, Cesarino? 99. Muito obrigado por acabar aqui com a graça do Japão 99. Não, mas Raposo, eles desclassificaram e depois eles decidiram que não, a gente vai... como posso falar isso? É desclassificar a desclassificação. Voltar atrás na decisão, né? Então eu vou voltar atrás, Cesarino. Tá, acho que foi confuso. As 2 Ferraris são desclassificadas. Como eu traduzo baseboard, Fábio Campos? Me ajuda aí. Aquela parte que fica... defletor, né? Pronto, maravilha. Logo após a corrida tem essa desclassificação. E aí isso apela daqui, tenta dali, e aí dias depois eles voltam atrás dessa decisão. Então a vitória, o 1-2 da Ferrari volta a valer. E aí o campeonato chega no Japão, a última rodada ainda vivo, ainda aberto. E se a gente acha, né, que a bagunça acontece só hoje em dia, com essas punições e tudo mais, também essa corrida mostra que às vezes tem aí momentos um pouco distantes em que também acontece essa bagunça de toma uma decisão, depois volta atrás, depois tira a vitória, aí o título já era do Hakkinen, ele comemorou, e não era, então é complicado também. Enfim, passamos agora pela essa briga aí, já passamos pelos e-mails, já passamos pela pista, não tem, como o Fábio Campos já falou, né, um grid muito pobre, não tem muito mais o que falar dessa prova, é hora da gente falar, Bárbara Chazin, dos comentários que só você ouviu. Então, eu acho que tá todo mundo ouvindo também, né, porque você tem pérola, o Diogo Gomes falou que a transmissão toda foi uma pérola, então... eu anotei algumas coisas aqui, mas não sei se são tantas, então vocês me complementem quando vocês acharem necessário. Bom, uma das grandes críticas, né, do Galvão nesse final de semana foi em relação à transmissão, que como era a primeira corrida na Malásia e tudo mais, né, ele ficou batendo muito na tecla que a geração era local, do tipo, não culpem a gente, viu? A gente tá aqui só narrando e eles não mostrarem o que tá acontecendo é culpa do país, né? Que a gente sabe que acaba sendo verdade mesmo. Então ele, em vários momentos, falava, desculpa, a gente não tem a imagem do que acontece na pista, é a primeira corrida da Malásia. Então teve um momento que o Schumacher estava parando, eles não mostraram, aí ele ficou bravo. E porque no final... eu concordo com ele, mas é porque ele chega a escrachar, Sim, entendeu? Aí eu achei pesado. Não. Eu concordo com ele. Ele fica muito pistola, né? Como muito, falam hoje, muito, né? Muito. O pitch do Schumacher não mostraram que foi um pecado. Depois tem a inversão de posições das Ferrari já no final da corrida, que eles também não mostram. Eu concordo, o ponto dele é bom. E a ultrapassagem do Diniz? A ultrapassagem do Diniz, que tentativa, né? Que o cara corta no final. Me lembrou a Índia aqui no Brasil em 2012, se eu não me engano. Foi quando estreou, foi no primeiro ano. Que teve uma churrada, assim, poxa, a corrida inteira era um trenzinho. Aí quando o cara colocava do lado do outro, o cara cortava a imagem. Meu filho, não, agora não, sabe? Eu concordo com ele, o ponto dele é bom, mas ele escrachou de um jeito que eu falei, ixi. Não, tem uma frase sensacional na passagem do Irvine do Schumacher, que ele fala: agora a TV conseguiu bater o recorde mundial em não mostrar a passagem do Irvine e o Schumacher. Eles mostram o transcendental desempenho do Fisichella no 6º lugar. Eu dei muita risada com essa. E só fugindo um pouco desse assunto também, tem ele falando sobre o Montezemolo, né? Falando, foi muito acertada a atitude do Montezemolo de trazer o Schumacher de volta para essa corrida, pois o Irvine tem chances reais do campeonato. Ele defende o jogo de equipe
E lembra do Senna também, fala do Berger. Aí fala que ter um escudeiro como Schumacher é um luxo. E ele fala, vamos para as voltas finais que vão ser de arrepiar. E aí eu fiquei com uma cara de, tá, arrepiou pra caramba, foi muito bom mesmo. E vocês, que vocês anotaram aí também? E eu anotei literalmente, eu escrevi aqui, eu não posso... Gosto assim. Que ele falou assim, entre aqueles, uma chamada e outra, ele fala assim, não percam hoje no Fantástico, como tirar tudo de um marido na hora da separação. E aí vai ter... Nossa senhora! Vai ter as dicas. O Raposo, ele tem que baixar o nível, né? Ele tem que baixar o nível. Ó, já que você baixou, Corsa 2000, o carro mais vendido do Brasil. Cara, mas não é pra dar risada a chamada? Como tirar tudo do marido na hora da separação? Nossa, bons nisso, hein? Eu dei muita risada nessa hora, mas enfim. Parte de Galvão, não podem tirar o Galvão na transmissão. Quem tá insatisfeito vai assistir a TV inglesa. Mas tem que deixar essas pernas pra gente aí. Né, a gente agradece, a gente dá risada, né? Sim. Quando a corrida tá chata, até o Galvão é pra animar. Eu sei que estou sendo... Se estivéssemos aqui numa mesa, realmente estaria sendo fuzilado pelos olhos de alguém. Nossa, com certeza. Thiago Raposo, eu tenho que lembrar, aproveitando, a discussão que eu falei agora há pouco no Café com Velocidade, no grupo do WhatsApp, que levou a ver a questão Reginaldo e Galvão, só para te situar, ano de 91, alguns anos antes desse evento acontecer, mas o texto fala que o Galvão volta a Globo, né? Que ele ficou um tempo fora da Globo, ele foi para a OM, era um projeto independente em 1992, tudo. A audiência da Fórmula 1 cai com a narração do Luiz Alfredo e do Kleber Machado, e então eles entram em contato por conta disso, porque o Galvão sim era um chamariz para a audiência. Não estou falando aqui a respeito sobre o que é o Galvão dentro das transmissões, que isso até vocês estão comentando a respeito de pérolas, tem algumas coisas que chamam atenção por conta até do período e tudo mais e da personalidade do Galvão Bueno, mas o fato é que sim, nesse período dos anos 90 ele tinha influência a ponto de aumentar a audiência geral de uma transmissão de corrida. Então é isso, meus caros. A classificação do campeonato. Uma coisa que eu queria falar também, né? Quem substituiu o Schumacher nas provas que ele estava fora foi o Mika Salo. Mika Salo, que até pouco tempo atrás estava correndo aí de Ferrari ainda, nos Gran Turismo. Mas confesso que eu não lembro de ter visto ele esse ano. Ele, nem no WEC, nem no WeatherTech. Vocês lembram o jogo, Thiago, do Mika Salo em alguma prova esse ano? No Blake Pen também não. Não, porque a Ferrari resolveu levar o programa deles a sério agora. Não. E eu que sou maldoso. Ele era bem limitado. Encerra, Raposo. Eu que sou maldoso desse programa. Mas a classificação do campeonato, então, Ed Irvine 70 pontos, Mika Hakkinen 66 pontos, Frentzen 51, Coulter 48, Schumacher 38, na quinta colocação, mesmo ficando aí tantas e tantas provas fora sem disputar uma corrida, né? Só lembrando aqui então quantas foram. Áustria, Alemanha, Hungria, Bélgica, Itália e Europa, 6 etapas fora do Schumacher em 1999. A gente vai encerrando esse bloco então da corrida clássica, fazendo um convite aí para vocês. Não deixem de ouvir o bloco número 2, onde nós vamos falar da MotoGP, e o bloco número 3, que será gravado numa outra oportunidade, provavelmente na quarta-feira. Você que já ouviu nessa terça-feira, ou que você que está ouvindo aí na quarta-feira, pelo período da manhã ou da tarde, é essa noite, em quarta-feira à noite, a gravação, se tudo der certo aqui, as agendas baterem. Então você tenha a possibilidade de participar, já mandei as considerações deste programa, para ser lido nessa edição desse programa. Esse bloco há de sair pela quinta-feira de manhã. cafécomvelocidade@gmail.com. Não deixem de escrever.